Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu gostaria de fazer uma pergunta que ela está incorporada em todas as religiões existindo, isto é, quase todas. E eu fiz essa pergunta a um determinado pastor de uma religião e eu me arrependi amargamente de ter feito essa pergunta. Mas hoje eu me sinto seguro, porque estou diante de uma pessoa que vai me responder com grande sabedoria. A pergunta se refere à Trindade e Deus triuno. Como podemos explicar isso às pessoas que foi incorporado às igrejas? Irmão Antônio, com tristeza na minha coração, meu coração, eu quero dizer a você que todas as igrejas que aceitam a doutrina da Trindade são errados. Primeiramente, não tem Trindade na Bíblia. Eu sou muito estrito das palavras usadas na religião. A palavra Trindade é uma palavra inventada. Triunity, onde vem a palavra Trinidade, ou Trinity, Triunity. Três que são um. Mas o conceito da Trindade, como ele está aceitando, é errado. Vamos ler a doutrina da Trindade iniciado por os católicos. Vamos ler. Este é o livro católico, a qual o título é A Fé de Nossos Pais. Escrito por James Cardinal Gibbons, capítulo 1, página 1, que diz, vamos ler. Capítulo 1. A Santíssima Trindade, a encarnação, etc. A Igreja Católica ensina que não há senão um só Deus, que é infinito em sabedoria, em poder, em bondade e em todas as demais perfeições, quem criou todas as coisas pela sua onipotência e as governa pela sua providência. Nesse Deus há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os quais são perfeitamente iguais uns aos outros. Mentira! Há três pessoas distintas, certo? Três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os quais são perfeitamente iguais uns aos outros. É mentira. Inventada. Mentira inventada. Ainda que nós cremos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são pessoas distintas, né? Mas a Bíblia não fala sobre doutrina que são perfeitamente iguais uns aos outros. Não. Vamos a estudar a princípio espiritual. 13:16 de João. Vamos ler. Em verdade vos digo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo em verdade, Ele quer enfatizar que isso é a verdade. Não tem outra verdade. Vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O Pai envia nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai envia também o Espírito Santo. Muitos versículos na Bíblia. Mas você não pode ver ou ler um versículo que Deus é enviado, o Pai é enviado por Cristo, o Espírito Santo enviou o Pai. Por quê? Vamos ler.
14:28 de João. Vamos ler. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É igual? Igual? Perfeitamente? Não. Não igual e não perfeitamente igual. Porque o Pai pode enviar Cristo, ou Cristo nunca enviou o Pai. De acordo com a Bíblia. Porque o Senhor é maior do que seu servo, como o enviador é maior do que a enviado. Cristo é enviado por Pai, né? Vamos ler 12:49 de novo, de João. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. O Pai enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nunca você pode ler algum versículo na Bíblia que Cristo enviou o Pai. Porque se eles são perfeitamente iguais um ao outro, o que um pode fazer a outro, o outro pode fazer a um também. Mas nosso Senhor Jesus Cristo diz, o Pai é maior do que eu. Por isso, a doutrina da Trindade é errado. Errado. Muito errado. Mais grande do que mais grande capela dos católicos. Esta mentira. Nós não temos discussão sobre o Pai é diferente do que o Filho. O Filho é diferente do que o Espírito Santo. Porque pessoas distintas. Mas não é chamado na Bíblia como Trindade. O que está escrito na Bíblia é divindade, não Trindade. 17 de Atos, versículo 28. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, pela arte e imaginação do homem. Não devemos pensar que a divindade, a palavra divindade no grego original, que é escrito por Lucas. Lucas, irmãos, Lucas não é judeu. Um evangelista, o único evangelista que é grego. Lucas é grego. A palavra que ele usou, a palavra traduzida divindade na Bíblia portuguesa, é theos, which means divine. Significa divino. Godhead. Divindade como Godlike, algo que Godhead, divine. referente a Deus. Não trindade, mas theos, traduzido divindade. O Pai está em divindade. O Filho está em divindade. O Espírito Santo está em divindade. Todos eles é divindade, mas não trindade, né? O trindade é inventado por a Igreja Católica, adicionando um pensamento mau, que eles fizeram os três iguais perfeitamente um ao outro. Na Bíblia não pode. Ok, vamos ler. 15:24 de 1 Coríntios. Vamos ler. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê todas as coisas sujeito debaixo de seus pés. Mas quando diz
todas as coisas lhe estão sujeitas. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiveram sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mesmo o Filho vai sujeitar debaixo do poder do Pai. Se os três são perfeitamente iguais, porque precisa Filho sujeitar debaixo da autoridade do Pai, porque o Pai é o poder que vai ocupar o mais alto poder em todas as gerações e para sempre, né? Vamos ler. 6:9, Mateus. Portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não para Filho. Para Ele é a glória, o poder e reino para sempre. Por isso, o Pai vai reinar mesmo sobre o Filho. E sobre o Espírito Santo também. 10:29 de João. Vamos ler. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. É maior do que Espírito Santo, maior do que todos, maior do que Filho, maior do que eu, diz o Filho. Ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Por isso o Pai está no topo, né? Não tem igual. O Pai não tem igual, né? Por isso, irmão, a doutrina da Trindade é mentira. Mentira. Grande mentira. Por isso, as pessoas que moram na Trindade devem arrumar, devem trocar o nome da cidade dele. Em vez de Trindade, vamos colocar divindade. É mais certo. Ai. Muitas questões na religião não it's not corrected because nobody wants to correct. Que não são corrigidas porque ninguém quer corrigi-las. Mas a Bíblia quer corrigir. 3:16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos sujeitar nosso pensamento debaixo de correção da Escritura. Desde agora, não crer a palavra Trindade. É palavra misturado com grande mentira das igrejas católicas. Não está na Bíblia, contra a Bíblia. Porque mesmo nosso Senhor Jesus Cristo diz: o Pai é maior do que eu. Esta vai fazer nada a doutrina da Trindade, que dizem que
as três pessoas são perfeitamente iguais uns aos outros, irmãos, né? O pai não tem igual. Mesmo o filho não é igual ao pai. O filho aceita a verdade que o pai é maior do que ele. 24 de Mateus, versículo 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão só o pai. É igual? Perfeitamente igual? É. Eu vou deixar este versículo para você pensar. Os filipinos, eles disseram, Wapin, né? Como se chama? É verdade? É. É verdade. Por quê? É verdade. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Tem autoridade que o pai não deu ao filho. Você sabe isso? Tem autoridade que Deus não deu ao filho. Todas as autoridades ele deu ao filho. Autoridade nos céus e autoridade na terra. Mas ele deixou algo para ele, que ele não deu ao filho. 1:6 de Atos, vamos ler. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurás o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. As épocas, os tempos, Pai reservou a sua própria autoridade. Por isso, a autoridade do Pai é decidir o tempo e as épocas, né? Mesmo o dia e hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, somente o Pai vai mandar, né? Cristo deu ao Pai a autoridade de mandar Ele quando Ele deve, qual hora e qual dia Ele virá, não? Porque Ele mesmo diz, o Pai reservou a sua própria autoridade. As épocas, os tempos, a metade, ou partes, as porções dos tempos, tudo isso está debaixo da autoridade do Pai. Mas outras autoridades Ele deu ao nosso Senhor Jesus Cristo. 17:2 de João, vamos ler. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. O que Deus deu ao nosso Senhor Jesus Cristo é autoridade para a salvação de toda a carne, todos os homens. Mas a autoridade de decidir o tempo, as épocas, está firme na sua própria autoridade. Por isso, a palavra Trindade, fazendo o Filho e o Espírito Santo igual ao Pai, é mentira. I hope you understand, irmão Antônio. Espero que tenha compreendido, irmão Antônio. Obrigado pela resposta. Eu estava certo, queria receber uma resposta bastante importante hoje. Graças. Obrigado. Deus abençoe.